né, professor? Sim, sim. Muito bem. Então, retomando aqui as atividades, deixa eu só confirmar o número, professor Antônio, para o senhor saber. Nós estamos já na 36ª atividade das 46 previstas nessa semana, com um tema pós-graduação em Portugal, tendo como convidado professor doutor Antônio Augusto Teixeira da Costa, sob a minha coordenação, e faço questão de apresentar o professor. Possui doutorado na Université Lumière Lyon 2, na França. Atualmente é diretor do curso de Gestão, primeiro e segundo ciclo da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia. Tem experiência na área de economia, com ênfase em economia. É professor de vários projetos ligados a vários países, como Angola, Brasil, França, dentre outros, e especialmente com o Brasil, já trabalha, acredito eu, que pelo menos há 2 décadas, depois ele confirma, mas pelo menos comigo foi acho que uma década, né? A gente trabalhando aqui pelo Brasil, com instituições brasileiras, em especial nosso convênio com a Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia, que eu já me referi anteriormente, é uma universidade que a gente tem no coração, é a maior universidade privada de Portugal. E também, dentro do Grupo Lusófona, nós tivemos o prazer de trabalhar com o professor Antônio na Almeida Garrett, que fazia parte do Grupo Lusófona, com o curso de mestrado em Educação. Então, temos um carinho muito especial pelo professor Antônio. É um grande admirador e consumidor de açaí do Pará. É difícil ganhar desse homem quando ele pode tomar açaí, viu? Então, professor Antônio, muito obrigado em nome da coordenação do evento. Vou dar aí os segundos iniciais para a sua, digamos, manifestação inicial, para que a gente possa efetivamente começar o nosso bate-papo, tirar algumas dúvidas interessantes sobre a pós-graduação em Portugal. Muito obrigado, boa noite a todos. É sempre um prazer estar com o professor Ricardo e com os brasileiros. Nós, efetivamente, já nos conhecemos há 10 anos, eu há 22 anos ou mais que eu vou ao Brasil, e, portanto, gosto muito de ir lá, e vou lá com alguma frequência, já fui com mais frequência, mas continuo a ir. E, portanto, eu queria parabenizar o professor Ricardo Pinto por fazer estas iniciativas, que ele já faz há muitos anos também, e sempre com muito sucesso, e tem contribuído decisivamente para melhorar o conhecimento, pelo menos em Belém do Pará, não é? E, portanto, tem tido um papel absolutamente fundamental na educação em Belém do Pará e, por extensão, a todo o Brasil. E, portanto, era isto que eu queria dizer. Muito obrigado. Ok, professor Antônio, muito obrigado. E eu vou começar, professor Antônio, que eu queria que o senhor desse rapidamente uma palhinha para os presentes sobre o sistema ensino português ou europeu, só para explicar para a gente a questão do primeiro ciclo, segundo ciclo, exatamente a comparação com o Brasil, que seria da graduação ao doutorado. Né? Sim. Muito bem. Portanto, isto era diferente há uns anos atrás, agora alterou, porque alterou desde a declaração que foi feita em Itália, em Bolonha, e que introduziu uma mudança no sistema de ensino europeu. Portanto, significa que atualmente a generalidade dos países que pertencem à União Europeia pertencem a este processo de Bolonha, em que se alterou a configuração dos graus académicos e também, mais importante, é um programa de mobilidade entre todos os Estados europeus, em que há uma acreditação de competências de um Estado para o outro, o que significa que quando uma pessoa faz um bacharelado em Portugal, esse bacharelado é reconhecido automaticamente na Alemanha, ou na França, ou na Itália, ou na Espanha, enfim, em qualquer dos países que fazem parte da União Europeia e que pertencem a este processo. Como é que isto é feito? Bom, isto é feito por um sistema europeu de transferência de créditos, que se chamam ECTS, quer dizer European Credit Transfer System, é um sistema europeu de transferência de créditos, o que significa que
O aluno, para ter uma licenciatura atualmente, na maior parte das situações, tem que fazer 180 créditos, ou seja, 3 anos letivos, está bem? Na generalidade das licenciaturas. Reparem que antigamente, em Portugal e na generalidade dos países, estas licenciaturas eram de 5 anos, não? Passaram para 3. E, portanto, são equivalentes a 180 créditos, o que significa que o aluno pode fazer um semestre na Alemanha, um semestre em Espanha, outro noutro país qualquer, e, portanto, são acreditados os respectivos créditos, e quando tiver 180 créditos tem a sua licenciatura concluída. Portanto, através desse sistema é fácil obter acreditação em todos os países da União Europeia e mais. Isto é um processo para facilitar a mobilidade à escala europeia e, sobretudo, a mobilidade através do reconhecimento automático dos diplomas e da obtenção de empregos. O que é uma coisa que é bastante diferente do que se passa no Brasil. Portanto, nós não fazemos equivalências disciplina a disciplina, não é? Nós não vamos ver se a matéria é exatamente igual ou não é. A questão que conta é os créditos que existem, que a disciplina vale. E, portanto, porque evidentemente é fácil perceber que se vocês forem comparar o sistema de ensino alemão com o português, são diferentes. Não é? E, portanto, só por uma coincidência divina é que uma disciplina na Alemanha seria exatamente igual a uma disciplina em Portugal, ou em outro país qualquer. Portanto, quando as pessoas às vezes querem fazer, e isso já nos aconteceu, não é? O professor Ricardo sabe isso, quando faz uma disciplina aqui, depois no Brasil querem que seja equivalente, tenha um programa exatamente igual, ora, isso não acontece, não é? Nem é possível acontecer. Não é? As instituições têm, embora as disciplinas tenham um core, portanto, quer dizer, tenham uma parte fulcral que se aprende em todo lado, mas depois são diferentes. Portanto, nesse caso, depois é muita a dificuldade em, através de um processo de equivalências tradicional, se acreditarem competências, não é? Porque as pessoas dizem sempre que o programa não é igual e pronto, e há esse problema. Portanto, 180 créditos corresponde a uma licenciatura. Isto é para a maior parte dos cursos, mas não é para todos. Por exemplo, arquitetura ou medicina ou outros não têm exatamente estes 180 créditos, têm mais. Está bem? Mas a generalidade dos cursos, educação, ciência política, economia, gestão, turismo e por aí fora, são tudo 180 créditos. O segundo ciclo, que é o atual mestrado, corresponde a 120 ECTS. Portanto, equivalente a 2 anos letivos, se quiserem, com uma parte escolar, com algumas disciplinas, e depois uma defesa de uma dissertação. Atenção que há outros modelos, porque é possível também obter o diploma de mestre, não com uma dissertação tradicional, mas pode ser um projeto, através de um projeto relativo a uma empresa, ou até um relatório de estágio. Portanto, há essas modalidades. Nós, os cursos que fizemos no Brasil foram sempre de dissertações tradicionais, porque é o que é aí reconhecido, está bem? Mas pode haver outras modalidades, está bem? E nunca fizemos aí mestrados profissionais, porque também, enfim, a validação também é difícil e, portanto, aqui isso não traz dificuldade nenhuma. Portanto, é evidente que seria bom e já houve até um projeto que não avançou para os países de língua portuguesa, que seria haver uma mobilidade entre os países de língua portuguesa, fazer-se uma espécie de programa Erasmus que existe na União Europeia. O programa Erasmus é um programa de mobilidade, como eu vos disse há pouco, os alunos
fazer umas disciplinas a França, não é? Um semestre a França, fazer outro na Alemanha, outro na Itália, e depois tudo lhe é acreditado, e quando atingirem os 180 créditos têm então a licenciatura, e se forem fazer um mestrado e atingirem os 120 créditos têm um mestrado, e se depois, se continuarem para o doutorado, têm que fazer mais 180 créditos, não é? O que na prática equivale a 3 anos, se quiserem. Já se tentou fazer uma coisa destas, ou pelo menos um embrião, para os países de língua portuguesa, em que houvesse um sistema de acreditação similar, mas isso não foi conseguido. Futuramente, as acreditações a nível mundial terão de ser deste tipo e não podem ser por equivalências tradicionais, porque isso não funciona, não é? Isso não funciona, o sistema não pode complicar, o sistema não se pode basear na desconfiança. Portanto, quando chega aqui alguém com um diploma de um país da União Europeia, ninguém desconfia daquilo. Portanto, o mesmo tem que acontecer quando chega aqui alguém com um diploma do Brasil ou quando alguém com um diploma português vai ao Brasil. Era assim que deveria ser, não é? Mas as burocracias existentes, tanto aqui como no Brasil, levam a que tenho visto as mais diversas coisas, não é? Porquê? Porque tenho acompanhado sempre este processo de acreditação, ou que diz aí, como vocês lhe chamam, outro nome que agora não me lembro, de revalidação do mestrado, e tem coisas absolutamente caricatas, não é? Portanto, há universidades brasileiras que nunca fizeram nenhuma revalidação e agora, ultimamente, apareceu uma que queria que o aluno frequentasse umas disciplinas para lhe atribuírem a revalidação. Ora, isto é inqualificável, aliás, não é possível. Quer dizer, um aluno que acabou uma coisa que foi reconhecida num país e depois outro país diz, não, agora vocês aqui vão ter que fazer novamente disciplinas. Isto não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Não é? Se quiserem que a gente revalide isto. Mas tem acontecido tudo. São pedidas 500 documentos e depois desses 500 documentos pede-se mais 501, que é só para complicar o processo. É a burocracia à antiga, não é? E, portanto, nós temos que caminhar nos sistemas de ensino superior para um processo de simplificação destes processos, não é? E não estarmos aqui... vocês reparem, neste momento, em Portugal, entre 25 e 34 anos, 45% das pessoas têm o ensino superior, não é? Eu estive agora num diploma honoris causa aqui na universidade, fui eu que propus ao empresário, que é o patrão dos empresários portugueses, e teve aqui o primeiro-ministro e vários ministros e o presidente da República e tal, e o primeiro-ministro disse que o que se está a prever é que até 2030 Portugal tenha 65% de pessoas entre os 25 e os 34 anos com ensino superior. Ora bem, isto não é possível fazer com estas burocracias, está bem? Tem que simplificar as burocracias e assentar os processos mais no conhecimento e na mobilidade. Bom, ainda não alongo mais, que é para... Só complementar aqui, que eu e o professor Antônio fomos em várias universidades brasileiras brigando contra isso, né? E, na realidade, eu estava até dizendo a eles, você sai com diploma daqui, Portugal aceita. Quando aceita, a União Europeia está aceitando. Aí você traz um diploma de Portugal, que toda a União Europeia aceita, o Brasil não aceita, né? Isso é uma loucura. Aí você falou, tem 180 créditos o primeiro ciclo, 120 o segundo e o terceiro, no caso do doutorado, por favor. É 180 créditos também. 180, né? Exato. E aí também pode ser feito em 2 ou 3 anos, né? Isso. Doutorado. Isso, 3 anos. Mais ou menos, os 180 créditos correspondem a 3 anos. Perfeito. Uma outra questão que também sempre estão perguntando, Antônio, o que mudou, voltou ou não? Você chegou a me falar um dia desse aí, eu não lembro bem, que nós passamos 2 momentos, pelo menos. Quando nós tínhamos que fazer tudo aí,
depois as disciplinas para o mestrado, né? Depois creditava, depois nós conseguimos fazer tudo aqui, depois passou a ser metade aqui, metade aí. Como é que está hoje isso? Até porque tem gente aqui querendo voltar a estudar o mestrado em Portugal, por exemplo, né? Vamos lá ver. A legislação mudou novamente e a legislação permite, mas depois as autoridades interpretam a legislação à sua maneira. Atualmente a legislação permite, por isso é que eu acho que já tinha falado contigo, que se volta a fazer novamente aquela modalidade de cursos que fazíamos. Porque não interessa se o indivíduo, onde é que o indivíduo faz o curso, se faz na Lua, se faz em Marte, se faz na China, se faz no Brasil. O que interessa é que o curso seja validado em termos de créditos, em Portugal ou noutro país qualquer da União Europeia. E, portanto, pode-se fazer uma pós-graduação exatamente com as mesmas disciplinas do mestrado aqui e isso ser validado, não é? Portanto, isso voltou a ser possível. Agora, o problema é que o problema maior é daí, porque fazendo as disciplinas aí, depois as autoridades dizem que o curso não é presencial, porque deveria ser presencial, ser todo feito em Portugal. Portanto, há algumas autoridades aí, algumas escolas e universidades estão a exigir que o aluno tenha não sei quantos carimbos que teve cá a fazer o curso todo. Ora, isso não é necessário, não é? Basta que ele faça as disciplinas, faça onde fizer, desde que sejam acreditadas aqui para o mestrado, não é? Isso é válido cá, não é? Agora, o problema está mais daí desse lado, porque há algumas universidades, sejamos claros, o Brasil, sendo um país muito grande, tem um nível de internacionalização baixo, não é? Portanto, porque é muito autossuficiente, tem um nível de internacionalização baixo. Não vou falar agora da economia, vou falar aqui do sistema de ensino. E, portanto, o que é que acontece? Tem alguma dificuldade em reconhecer o que se passa fora. E, portanto, há muito desconhecimento. Eu acho que é mais por desconhecimento do que se passa fora. Depois, esse desconhecimento gera também desconfiança, no sentido que há muitas universidades onde alguns alunos vão pedir para revalidar os seus diplomas que nunca fizeram uma revalidação na vida. Então pedem 500 coisas, as coisas mais absurdas. Pedem que vá um original da ata, que vá uma cópia de não sei quê. Ora, isso não existe lá nenhum. Os originais de atas e de coisas são documentos internos, quando muito vão fotocópias. Mas não exigem original. É? Até já existiu um caso de em língua portuguesa tinha que haver tradução, tinha que haver tradução do diploma. Se fosse da França, não. Onde eu fiz em França, como há um acordo direto da França, do governo da França com o governo do Brasil, portanto, o meu reconhecimento do diploma de França foi mais fácil do que o reconhecimento, foi automático quase aí, foi muito mais fácil do que se eu tivesse feito o doutoramento aqui em Portugal. Eu não sei se estão a ver o absurdo, não é? E estamos a falar de uma comunidade de países de língua portuguesa, não é? E para a França não é preciso haver tradução, mas para Portugal é preciso tradução do português de Portugal para o português do Brasil. Isto é absolutamente anedótico, não é? Só se fosse do áudio, né? Porque a pessoa pode não estar entendendo. Mas é isto. Portanto, é para vocês verem a noção. E, portanto, como as universidades, eu digo sempre aos alunos para irem às universidades, enfim, maiores, que já fazem estes processos há muito tempo e que colocam, obviamente, menos dificuldades, porque as outras, eu não estou aqui enfim, a criticar, porque percebo que as pessoas podem ter dificuldades ou ter algum receio de estar a validar qualquer coisa ou cometer alguma ilegalidade, até admito isso, mas nas universidades grandes isso não acontece. Vocês vão à Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro nunca pôs nenhum problema. Se for uma universidade qualquer, pequenina, do interior, de um sítio qualquer, que nunca revalidou nenhum diploma do exterior, não é, na vida,
vai pôr todos os problemas e mais alguns. Por exemplo, não é? Estas coisas, evidentemente, dependem de quê? Dependem dos ministros da educação dos respectivos países sentarem à mesa e resolverem estas questões, porque, evidentemente, isso só se resolve por via política, não há outra maneira, não é? E que estabeleçam, não é? Esse reconhecimento, mas não sei. Tem algumas dúvidas. Uma outra questão, Antônio, nessa possibilidade de fazer aqui, tudo bem que aí é um problema interno de administração depois, né? Mas você vislumbra para 2023 a possibilidade de quem quiser fazer um mestrado fazer de forma concentrada, por exemplo, a disciplina indo lá em julho, janeiro, assim, dessa forma, ou isso está muito inviável? Não, por enquanto a universidade ainda não está a pensar nisso, não é? Por enquanto, neste momento, enfim, o Ricardo sabe disso, aqui na lusófona, concretamente, o poder está a passar de uma geração para outra, ou seja, de pai para filho, e, portanto, o que é que acontece? Acontece que, neste momento, a Universidade Lusófona vai reiniciar o processo, mas apenas diretamente nas instalações que tem no Brasil. Ou seja, vocês não sabem, mas o professor Ricardo Pinto sabe que a Universidade tem instalações em Salvador, tem uma faculdade em Salvador, tem uma faculdade no Rio de Janeiro e tem uma faculdade em São Paulo, além de ter, enfim... Não tem mais no Espírito Santo, não? Nem na Bahia? Não, tem na Bahia. Eu acabei de dizer, tem em Salvador, tem uma em Salvador, tem outra no Rio de Janeiro, que é faculdade à noite e dia é escola, como é que é? Como é que se chama? De dia é a escola, é fundamental. Sim, colégio escolar, colégio, exatamente. E, portanto, tem uma em Salvador, uma no Rio de Janeiro e uma em São Paulo. E, portanto, onde a universidade vai começar cursos nesta modalidade presenciais será nessas faculdades. Para já. Portanto, são as instruções neste momento que se vai começar aí. Depois, se isto vai ampliar para os antigos parceiros ou não, não sei, não é? Mas neste momento, isto concretamente na Universidade Lusófona. Eu tenho estado, enfim, em contacto com outras universidades, que o Ricardo também conhece, e até agora, talvez a Fernando Pessoa, não é? Talvez a Fernando Pessoa venha a fazer, o Ricardo já conhece. Mas para já começaria assim. Quer dizer, as pessoas dirigir-se-iam, forma-se uma turma que frequenta aulas em Salvador, ou que frequenta aulas no Rio de Janeiro, ou que frequenta aulas em São Paulo, uma vez por mês, assim, não é? Ok? E serão professores doutores de Portugal e do Brasil. Nós sempre fizemos isto com equipas mistas, não é? E isso continuará a ser feito assim. Está bem? Eu aproveito já para dizer aqui em público que, portanto, ainda estamos em conversações com Salvador, mas que se isso vier a funcionar, portanto, podemos fazer uma colaboração, evidentemente, com a Conhecimento e Ciência, não é? Tenho que falar com a diretora académica de lá, não é? Ainda. Certo. Perfeito. Uma outra pergunta é a seguinte, só para, muito rapidamente, nós temos ainda mais ou menos 15 minutos, mas tem mais outra pergunta, para o pessoal se situar, né? O período acadêmico, quando começa, quando termina, e o sistema de avaliação europeu, ou em Portugal, no caso. Vamos lá ver, o período académico aqui começa em setembro, não é? E, portanto, começa em meados de setembro, o primeiro semestre vai até janeiro, meados de janeiro. Depois, o segundo semestre começa em meados de fevereiro e vai até finais de junho, princípios de julho, ou meados de julho, não é?
Portanto, o mês de agosto aqui é o mês das férias e depois, em setembro, retoma novamente. Não sei se respondi. Sim, sim. E a avaliação daquela questão de 0 a 20, o que é está mantido, o cara defende, é aprovado, reprovado? Vamos lá ver, a avaliação aqui em Portugal mas há uma escala de conversão, sempre houve uma escala de conversão em relação ao Brasil, isso está legislado, há uma escala de conversão em relação aos demais países, e cada um tem uma escala de avaliação diferente, não é? E depois há enfim, um fator de conversão, mas a escala aqui é de 0 a 20, o que corresponde aí de 0 a 10. E o que é que perguntaste mais? Para ser aprovado, seja lá na graduação, seja no aprovado exatamente, aprovado é com 10 daqui, que corresponde a 5 do Brasil, não é? O aluno, se tiver 10 em 20, tem a aprovação, é a mínima classificação, não é? Um aluno que tenha aqui entre 0 e 10 está reprovado, não é? Com 10, acima de 10 está aprovado. Se quiserem fazer uma escala assim direta para o Brasil, de 0 a 5 está reprovado, 5 para a frente está aprovado, não é? Certo. É isso. E, portanto, isso é igual em todos os ciclos? Perfeito. E eu não sei se acontece aí, eu até acho que sei, mas eu queria que você falasse para o nosso grupo. Aqui a gente, quando não dá o melhor, quando o aluno não tira, né, 10, 9, já olha feio, 10 ele quer bater na gente, 8, mais ou menos. É comum dar 20 aí? É comum que os alunos tirem? Não. Portanto, isso é uma coisa aí, nota 10, portanto, isso foi uma das coisas que me surpreendeu, porque aí a nota 10 era muito comum, não é? E eu já vou ir há 20 tal anos, e havia muitas notas 10. Aqui é raro isso existir. Nota 10 é uma coisa rara. Está bem? Portanto, só um aluno excepcional é que tem nota 10. Significa que os alunos podem ter, um aluno que tenha uma média de 14 ou 15 já é um aluno muito bom, ok? Ou 16. Isto são classificações já elevadíssimas, não é? O que às vezes as pessoas corresponde, não é? Por isso é que às vezes as pessoas, quando têm aqui um 14, acham que é uma nota muito fraca, mas não, aqui é uma nota excelente, não é? Que corresponderia a um 7, que é uma nota fraca, mas aqui não, porque as pessoas, quando se dá aí um 7, dizem, a gente só quer ter nota entre 7 e 10, porque senão é muito fraco. Mas eu digo, bom, mas a escala aí é entre 0 e 10, não é? Portanto, pode ter qualquer avaliação. E aqui também é entre 0 e 20, e pode ter qualquer avaliação. Agora, o tal 20 ou 19 é raro. Deu uma travada, vai já voltar. Certo. Portanto, o 20, o 10 aqui é raro. Existe, mas é raro. Portanto. Quando ele fala 10, é o 20, tá? Exatamente. Portanto, isso aqui é raro. Portanto, uma outra questão que é importante o pessoal saber, Antônio, o programa Erasmus, né, que é o programa de mobilidade na Europa dos estudantes, acaba permitindo que cursos do ciclo 1, 2 e 3, em alguns cursos até as disciplinas às vezes podem ser ministradas em inglês ou em outro idioma, correto? Não, vamos lá ver. Quando o aluno vai em Erasmus, as disciplinas em geral, se um aluno vai para a Polónia, ok? Não é? Se um aluno vai para a Polónia, não tem que saber polaco, não é? Agora, há uma coisa que ele tem que saber inglês, não é? Porque em todos os países há um conjunto de disciplinas que são ministradas em inglês. Se o aluno for para a França, tem a mesma que saber inglês. Obviamente que se souber francês, melhor, mas tem que saber inglês. Portanto, o inglês é aqui uma língua universal neste aspecto, está bem? Ninguém obriga a saber polaco, nem francês, nem espanhol, nem italiano, nem alemão, mas inglês tem que ser, não é? Porque há sempre um conjunto de disciplinas para os alunos Erasmus que são lecionadas em inglês. E, portanto, o aluno não se pode deslocar de uns países para os outros sem conhecer uma outra língua.
não é? Além da dele próprio, tem que ser o inglês. Está bem? Perfeito. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, que nós estamos finalizando? A Márcia, faça lá, por favor, a pergunta. Boa noite, professor Antônio. Boa noite. Boa noite. Eu estou finalizando o meu mestrado com o professor Ricardo, meu orientador, e eu estava pensando em fazer um doutorado em Portugal. Mas, assim, eu disse que agora só presencial, né? E eu Vamos lá ver. Justamente nas minhas férias escolares. Vamos lá ver o seguinte. A única universidade aqui, há uma universidade em Portugal que é à distância, que se chama Universidade Aberta. O Ricardo sabe isso. É a única que, neste caso, está permitido, você tem que fazer um processo de seleção, e é a única que permite, em que o curso da Universidade Aberta, que é um curso de uma universidade pública oficial, está devidamente legalizado. E, portanto, as pessoas têm que se sujeitar a um processo de seleção e depois de cumprirem os requisitos e tal, podem ter as aulas à distância. É a única, porque as outras não. As outras são em regime presencial. E, por enquanto, como eu disse ao professor Ricardo há pouco, já se fez antigamente já se fez em regime condensado, mas agora, como digo, esse processo parou, agora está-se a retomar novamente, e neste momento ainda não temos aqui nenhum doutorado que seja condensado, não é? Quer dizer que se o estudante quiser fazer, com exceção da Universidade Aberta, tem que vir cá frequentar disciplinas, está bem? Agora... A Universidade Aberta, ela, desde o primeiro ciclo, é todo... Exatamente, é todo online. Online. É bom reforçar para todos que as universidades portuguesas públicas são públicas, mas não são gratuitas, né? E os pagamentos é diferente para os estrangeiros, não é o mesmo preço dos portugueses. É porque a maioria, neste momento, a maioria dos estudantes que estudam em Portugal são estrangeiros, não é? Portanto, Portugal é muito atrativo para os alemães, para os ingleses. Os ingleses não pertencem à União Europeia, mas vêm também, neste momento. Mas é muito atrativo para os ingleses, para os alemães, para os franceses. Os franceses, os alemães e os italianos e os espanhóis são os que vêm mais para Portugal estudar. Porquê? Bom, porque o sistema é considerado bom e para eles, em Portugal, vive-se bem. Não é? Porque os salários nos países deles são mais elevados e, portanto, o custo de vida aqui é melhor para um estudante alemão, não é? E, portanto, é altamente atrativo, e há escolas públicas que se especializam na atração desses estudantes e que uma grande fonte de receita é desses estudantes estrangeiros, não é? E, portanto, o preço é um bocadinho mais alto, os mestrados e doutorados nessa modalidade. Eu queria dar um depoimento, Antônio, até para uma experiência que nós passamos. Quando foi modificada essa legislação do cobrar diferente, eu cheguei em Portugal, levei um susto, quase que um infarto. Porque, digamos, um curso de mestrado que estava custando no geral, lá, sei lá, vou chutar aqui, 2.700 euros, né? Sim. Ele praticamente mais do que dobrou. Duplica, passa por A gente ainda conseguiu manter pelo nosso convênio o preço antigo, mas quando eu cheguei lá que eu vi o preço, falei, meu Deus, agora eu vou apanhar aqui dos alunos. Estás a falar da Universidade Nova, é? Isso, a Universidade Nova. A Universidade Nova é a universidade mais procurada em Portugal. Vamos lá ver. A Universidade Nova, a Universidade de Coimbra, etc., estão no ranking das 50 melhores universidades do mundo. Atenção. Por isso eles cobram, não é? Portanto, vocês vão a Coimbra, a maioria dos estudantes são estrangeiros. Nós temos estudantes de 100 nacionalidades em Coimbra. Vamos lá ver se a gente se entende, não é? Portanto, aquilo é altamente procurado. São universidades nos rankings mundiais e onde é mais barato estudar, comparativamente a esses países. Claro que ao Brasil não, e com o câmbio é diferente, não é? Mas aqui, para um alemão, estudar em Portugal é extremamente barato, não é? Ou para um francês. Estão a ver? Sim. É essa a questão. Bom, Professor Antônio, o meu avô estudou em Coimbra. Pois. Então, eu tinha vontade de estudar em Portugal também. Sim, mas pode estudar.
universidade aberta, a defesa é em Portugal ou é aqui no Brasil? É online. É online. Essa Ok. universidade é toda online, é tudo em EAD. É a única que é em EAD. Você tem que entrar no site e ver as condições, não é? Ok. Obrigada. Mas você pode viajar para lá e defender online lá do hotel também. Também pode, exatamente. É óbvio. Mas para já é assim que houver informações sobre doutorados que possam ser feitos de forma condensada, ou mestrados, ou essas modalidades todas, eu informo em primeira mão o professor Ricardo, não é? Ele está sempre, estamos em contacto e informo em primeiro lugar e, portanto, o objetivo era retomar a cooperação, não é? É óbvio. Bom, nós temos 5 minutinhos, nosso convidado, que daqui a pouco, Antônio, nós vamos pegar um avião e vamos para Nova Zelândia, né? Olha só como esse tour está bonito. Mas uma pergunta final para depois você fazer as suas considerações finais. Eu, particularmente, faz alguns anos que eu não vou aí com você, né? Mas digamos que alguém, aproveitando que está no Black Friday aí para comprar uma passagem aérea, tirando a passagem aérea, se a pessoa quiser passar uns 10 a 15 dias aí em Portugal, mais ou menos, né, já que você tem a experiência Brasil-Portugal muito forte, mais ou menos quanto ela tem que levar no bolso para curtir, comer o bacalhau, tomar um vinho e comer os pastéis de nata. Mas estamos a falar de 10 dias e com o hotel incluído ou sem hotel? Né, só não a passagem aérea. 10 a 15 dias, se você não hospedar na sua casa, quanto é que ele gastaria? Só hospedar na casa sai mais barato. Se não, com o hotel, vamos lá ver, isso depende da época alta e época baixa, não é? Agora, o Natal é uma época alta. Se for em época baixa, 1.000, 1.500 euros, não é? Já dá, mas não, para não, enfim, 1.000 a 1.500 euros, agora o euro está a 5,5, não é? Portanto, então, daria 7.500, 8.000 reais. 8.000 reais, 7.500, 8.000 reais. Não é? Se quiser ir assim, gastar um bocadinho mais, aí 10.000 reais. Não é? Fora a passagem aérea, né? Fora a passagem aérea, sim. Perfeito. Sim, fora a passagem aérea. Muito bem, professor. Nós ficamos muito agradecidos pelas suas contribuições e, como é de praxe, nós abrimos aqui o final para as suas considerações finais, aí uma mensagem para o grupo aí que está batalhando aqui. Temos mestrandos, doutorandos, acadêmicos de graduação e várias áreas, né? Exato. Pronto. Para já, obrigado por me terem ouvido durante este tempo e, portanto, o que eu quero chamar a atenção é que para o mérito destas palestras que o professor Ricardo já faz há vários anos e, sobretudo, não se esqueçam que nós falamos sempre no elevador social. Apesar de tudo, o melhor elevador social não é o único, hein? Não é o único. Mas porquê? Porque vocês podem jogar na Mega Sena e sair, não é? Podem casar com uma mulher rica ou um homem rico, podem herdar uma herança, mas isto não acontece à maioria das pessoas. Portanto, o único elevador social que eu conheço é a educação. Portanto, é através do conhecimento e da educação que as pessoas podem melhorar, para já melhorar a sua vida, melhorar a vida dos que estão à volta dessas pessoas, e, portanto, não é só o conhecimento por conhecimento, porque o conhecimento tem uma utilidade social, não é? E, portanto, permite melhorar a vida do próprio, mas também permite melhorar a vida daqueles que contactam com o próprio. O conhecimento gera sempre aquilo que se chama uma externalidade positiva, é um efeito sobre terceiros. Por isso é que os estudos todos mostram que um país que tem mais pessoas qualificadas, em geral, tem uma produtividade maior e cresce mais, não é? E crescendo mais pode distribuir a renda e as pessoas podem viver melhor. E, portanto, não é só a educação sozinha que permite isto, mas a educação é um dos fatores fundamentais para isto. E para as pessoas que querem ascender socialmente, não estou a ver outro método a não ser este. Está bem? Obviamente que o conhecimento serve para muitas coisas, mas tem uma utilidade social. Uma utilidade para o próprio e para os que estão à volta do próprio. E permite aos países desenvolverem-se e crescerem, não é? E isso beneficia todos os cidadãos do país. Portanto,
A questão que se põe é sempre esta: porquê é que o Brasil, as pessoas fazem-me essa pergunta com muita frequência, porquê é que o Brasil, tendo as maiores reservas hídricas do mundo, tendo as maiores reservas de minerais também, tendo as maiores, portanto, sendo líder no agronegócio a nível mundial, portanto, o Brasil tem tudo, não conheço nenhum país que seja tão completo em termos de recursos, não é mais desenvolvido. Então, o Brasil podia ser a terceira ou quarta economia do mundo, ok? Porquê é que não é? Bom, não vou entrar aqui em outros aspectos, mas um dos aspectos, podíamos falar das lideranças políticas. Isso é um aspecto importante. O Brasil não tem tido, nunca teve, ou raramente teve líderes estadistas de nível mundial ou de alto nível que permitissem avançar com o país. Mas não é esse o aspecto. É que quando nós vamos olhar para os indicadores da educação, o Brasil tem fracos indicadores de educação. Muito fracos. Muito fracos. Esse, a meu ver, é o aspecto principal. Se vocês forem ver os indicadores do Brasil, mesmo comparados aí na América Latina com alguns países, o Brasil é líder da América Latina, em termos económicos. Mas quando se vamos comparar os níveis de educação do Brasil com alguns países aí da América Latina, o Brasil está com níveis de educação e qualificação mais baixos do que diversos países da América Latina. E, portanto, quer dizer que durante décadas o Brasil não tem apostado fortemente na educação. E esse é um dos aspectos, a meu ver, fundamentais para o país crescer mais rapidamente e se desenvolver mais rapidamente. A par, obviamente, de outros aspectos que não vêm agora aqui à discussão. Está bem? E era isso que eu vos queria dizer. Está certo, professor. Estudem sempre. Adquirir conhecimento é sempre um valor agregado que serve para vocês próprios e para melhorar o país. É esta a mensagem. Está bem? E foi um gosto estar mais uma vez aqui com vocês, com o professor Ricardo, e desejo as maiores felicidades a estes seminários, a estas palestras e mais uma vez parabenizar o professor Ricardo por estas iniciativas. Está bem? E esperemos encontrar-nos em breve, não é? Tá Muito obrigado. Esse ano de 2023 eu vou aí, com certeza. Sim, senhor, já existem muitas saudades, não é? Tá certo. Forte abraço, professor. Forte abraço. Muito bom. Bom fim de semana. Uma boa noite. Obrigado igualmente. Boa noite. Ok. Fiquem bem. Tchau. Pode parar, Vitória. Muito bem, vamos dar sequência. Vamos receber um novo convidado. Pegamos o avião agora, vamos mais um pouquinho distante.